Bom, dando sequência aí, a gente fala agora sobre mudanças de base no plano. E no texto, hoje eu optei então por usar o texto aqui mesmo pra gente, porque em vez da lousa, usar o texto e rabiscar aqui, depois eu salvo isso aqui e posto lá. Qual que é a ideia aqui? A ideia é você montar, você entender um sistema de coordenadas no plano assim. Você tem sistema x e y. Ele é dado por um par de vetores i e j, que são perpendiculares e unitários, que está o eixo x e o y, e a gente chama essa base aí de i j, base canônica, ou então B0. Eles são unitários, então eles definem tudo no eixo. A unidade, a origem, eles se encontram aqui na origem, né? Eles ambos medem 1 e o sentido positivo dos dois eixos. Então esse é um sistema de coordenadas cartesiano no plano. Nesse caso, o que acontece? Nesse caso, o que acontece é que tanto pontos como vetores, né? Você tem um ponto P, vou apagar aqui esse eixo X aqui e vou prolongar ele um pouquinho. Você tem um ponto P, tanto o ponto P como o vetor OP, em coordenadas, né? São representados pela matriz, digamos, AB. Então, isso aqui em coordenadas. Essa igualdade aí é um ponto e um vetor estão associados, vai? Quando a gente usa coordenadas, a representação é igual. E aí o que acontece? A gente pode pensar num outro sistema de coordenadas. Um sistema de coordenadas no mesmo plano, aqui na figura 28, ó, sistema de coordenadas não agora dado pelo I e J, mas dado pelo vetor V, que está aqui, e pelo vetor W, que está aqui. Então esse V vai gerar um eixo x', que está aqui, é o primeiro vetor da base, ele vai determinar o primeiro eixo do sistema de coordenadas. O vetor W vai determinar o eixo y' do sistema de coordenadas, que é esse aqui, né? E aí, um ponto P no plano, o que você faz para achar a coordenada? Você projeta no primeiro eixo paralelamente ao segundo. Então, você está projetando aqui, até você achar este vetor aqui, que é um vetor que começa em O e termina em A. Ele é o OA. Mas ele é um múltiplo de V. Ele é um A vezes V. Ele é um múltiplo de V, né? Tem um escalar vezes V. A mesma coisa, você projeta o ponto P paralelamente ao primeiro eixo. No segundo eixo, você tem, vou desenhar aqui por cima, o vetor OB, que é um escalar vezes W. Ele é um múltiplo de W. O que aconteceu foi que você colocou o vetor OP como diagonal, né, de um paralelogramo de lados OA e OB. Então fica OA mais OB. Mas isso significa que A vezes V mais B vezes W. Então, nas coordenadas do sistema, se esse sistema de coordenadas aqui, que é O e dada pela base, dada por V e W, for chamado de G, então, nessas coordenadas, OP é dada pela matriz AB. Então, do mesmo jeito que eu definia coordenadas lá no sistema usual, aqui no sistema usual, projeto nos eixos. Aqui também eu projeto nos eixos para definir, para associar pontos com vetores, né? Então, o ponto P está associado com o vetor OP, ambos são representados pelo mesmo par ordenado de números reais, e num sistema de coordenadas dado por uma origem e um sistema de eixos que não precisam ser perpendiculares, não precisam ter a mesma unidade de medida, mas é um sistema de eixos x', y', é um sistema de representação no plano. A gente escreve que
se esse vetor aqui é chamado U no sistema G, ele tem coordenadas AB. A mesma coisa a gente escreve para P. P no sistema G tem coordenadas AB. Ponto P no sistema G. Uma observação é que em coordenadas na base usual, a gente não precisa usar índice. Depois a gente fala disso. A ideia que está por trás disso é a seguinte, olha só. Quando a gente vai estudar uma equação da forma ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado igual a d, agora com b diferente de zero, a matriz não é uma matriz diagonal. A matriz da forma quadrática é A, B sobre 2 e C. O B é diferente de zero, então ela não é uma matriz diagonal. Quando a gente acha as direções invariantes dessa matriz aí, e você faz a mudança de coordenadas para o sistema dado pelas direções invariantes, então o que você faz? Você tem o sistema XY dado pelos vetores I e J. Aí você vai ter um outro sistema de coordenadas, vou desenhar e no branco, vermelho vai ficar bom. Vou desenhar de vermelho, digamos que o x' está aqui, o y' está aqui, dado por um outro par de vetores. Digamos que são vetores V1 e V2, que são direções invariantes da matriz da forma quadrática. Direções invariantes da matriz da forma quadrática. E aí o que a gente vai fazer é mudar de coordenadas. Em vez de considerar a equação nas coordenadas x e y, nós vamos considerar a equação nas coordenadas x' e y'. E a gente vai ver que nesse sistema, o que vai acontecer é que a equação vai se transformar numa equação desse tipo. Olha, não vai ter o termo x' vezes y'. Ela vai ser representada por uma matriz diagonal, lambda1, 0, 0, lambda2. E, portanto, os eixos x' e y' vão ser eixos de simetria desta equação. Então, o que a gente aconteceu foi que a gente vai conseguir achar nossos eixos de simetria. Então, vamos ver como é que a gente faz essa mudança de base no plano aí. Fixa uma origem para o sistema de coordenadas, ponto final. Então, a origem vai estar sempre fixada e o que a gente vai mudar é a base. Então, o que define então as coordenadas de um vetor num sistema é a decomposição dele como vetores, como combinação linear dos vetores da base. Então, olha só. Vamos pegar as coordenadas xy usuais, dada pela base usual B0, também chamada de base canônica, que é o IJ, né? Base canônica é o IJ, que geram os eixos x e y, e a base VW, cujas coordenadas a gente vai chamar de x' e y'. Então, o que acontece é que quando eu escrevo OP, eu posso escrevê-lo como combinação linear dos vetores de uma base, IJ, então fica x vezes I mais Y vezes J, ou posso escrevê-lo como x'V mais y'W, né? Combinação linear de outra base. Então a gente viu já como é que faz isso, é projetando, né? Então, olha só, eu estou chamando x as coordenadas do vetor OP ou do ponto P na base canônica e x' no sistema de eixos x', y'. Então estou usando dois sistemas de eixos e vamos olhar para essa equação aqui. O que acontece aqui. Desse lado aqui, ela é xy, porque é x vezes i mais y vezes j. E desse lado aqui, ela vai ser nada menos do que a multiplicação da matriz que tem v e w como colunas pelo vetor x', y'. É a combinação linear uma multiplicação de matriz por vetor é a combinação linear das colunas da matriz, onde os escalares são as entradas do vetor. Isso aqui é um exercício de multiplicação de matrizes. Se a gente chama essa matriz de A, o que acontece é que, olha só, x, eu estou chamando x de xy, é igual a vezes x'. Né?
x' é o x' e y'. X' maiúsculo é o x' e y'. É isso daqui. Então, essa aqui é a relação, né, entre as coordenadas x e as coordenadas x'. Essa matriz A é chamada matriz de mudança de base. E as colunas da matriz A são uma base para o plano. É exatamente a base VW lá. Portanto, o determinante é diferente de zero e o sistema. Isso aqui isso pode ser visto como um sistema, tá certo? Você pode escrever isso como AX' igual a x e tentar resolver esse sistema nas coordenadas x' dado x. Ou esse aqui é um sistema, né? Então você pode, como a matriz A tem determinante diferente de zero, porque as colunas dela são uma base, o sistema é invertível, né? Essa matriz é invertível e a solução do sistema é x' igual a menos 1x. Você multiplica por a inversa de A à esquerda, dos dois lados. Isso aqui pode ser visto também como um sistema onde a matriz dos coeficientes é a inversa de A menos 1, e agora as incógnitas são as coordenadas na base usual e não. E aqui as incógnitas eram as coordenadas na base canônica. A incógnita aqui era o x' e a incógnita aqui era o x. Vamos dar alguns exemplos para ver como é que isso se comporta. Então vamos lá. Então, lembrando que essa aqui só tem as relações de mudança de base. Olha só, pega V e W dados por 1, 3 e 2 menos 2, respectivamente. Agora, considera a matriz cujas colunas são V e W. Então, quando eu faço a combinação linear das colunas da matriz A, usando escalares x e y, x vezes z mais y vezes w, isso dá x vezes 1, 3, mais y vezes 2 menos 2, e dá x mais 2y, 3x menos 2y, que é a mesma coisa que multiplicar a matriz A, veja, as colunas são 1, 3, 2 menos 2, pelo vetor xy. Então é A vezes xy. Um exemplo aí que ilustra que combinação linear de colunas da matriz com os escalares x', y' é a multiplicação da matriz pelo vetor x', y'. Exemplo 2. Toma U e V, esses vetores aqui, 1, 1 e 2, 1. Esse exemplo, então vamos pegar assim, 1, 1, 2, 1, U e V, base B. Essa base vai nos acompanhar nos próximos exemplos aí. São dois vetores não paralelos. Se a gente tem um ponto P do plano cujas coordenadas na base usual são 5 menos 1, então é algo como se você estivesse olhando para o ponto P 5 menos 1, né? No sistema usual. No sistema 1, 1, 2, 1, para a gente achar quais são as coordenadas dele, né? Ou seja, as coordenadas de P na base B, vamos usar a equação de mudança de base. Então, qual a equação? Olha só, a gente tem as coordenadas dele na base usual e quer calcular as coordenadas dele na base B. Então, a gente tem esta aqui. A gente tem a coordenada dele na base usual e quer calcular as coordenadas dele na nova base. Então, eu uso A menos 1 vezes x. X' igual a menos 1 vezes x. Então, é isso. Ó. As coordenadas de P na nova base são a inversa de A vezes as coordenadas de P na base usual, que são, bom, para calcular a inversa tem fórmula, né? É 1 sobre determinante. Aqui eu troco os elementos da diagonal principal de lugar, troco os elementos da diagonal secundária de sinal, vezes o vetor, ou o ponto, né? As coordenadas do ponto P na base canônica, na base usual. Fazendo as contas, as coordenadas de P na base B dão menos 7 e 6. Exemplo 3. Se um vetor W do plano pode ser decomposto como U menos W, ainda usando a base B do exemplo anterior. Tá? Então, a base B é aquela base lá que é 1, 2, 1, né? 2, 1. Esse aqui é o V e W. Então, olha só, se W pode ser escrito como U menos V, então ele tem coordenadas na base B, a base formada por U e V, 1 menos 1. Né? Os escalares que eu usei para combinação linear são 1 e menos 1. Então, se as coordenadas na base canônica, agora eu tenho que usar a outra equação lá de mudança de base, porque a equação nessa forma, né? Porque eu tenho as coordenadas dele na base B, que é 1 menos 1, e quero na base canônica. Então, eu faço W é igual
A, né, que é as matrizes cujas colunas são os vetores da base B, vezes suas coordenadas na base B para obter as coordenadas na base usual. Então, W na base usual é menos 1, 0. Outra pergunta legal é o seguinte, ó, como é que a gente pode fazer para achar a equação da reta, ainda na mesma base lá, que é 1, 1, 2, 1, né? Tem uma reta dada por 2x menos 5y igual a 12. Como é que eu acho essa equação nas coordenadas x' e y' definidas pela base B? Ainda a mesma base do exemplo 2 lá. Bom, a gente escreve a equação de R explicitando o produto de matrizes, né? Então, se você tem a equação 2x menos 5y igual a 12, o lado esquerdo da equação pode ser escrito como um produto de uma linha por uma coluna ou o produto escalar entre vetores aqui, né? E você lembra que esse vetor aqui, menos 2, 5, 2 menos 5, é o vetor normal da reta, né? Então, o vetor normal sempre satisfaz isso daí. Em outras palavras, se você tem... Bom, você pode desenhar essa reta, ela vai ser perpendicular à direção dada pelo vetor 2 menos 5. E aí a gente usa, vamos substituir nesta equação x igual a x'. Então, x é a vezes x'. O x que estava aqui, xy, vira a, que é 1, 1, 2, 1, de colunas, né? As colunas são os vetores da nova base, x', y'. E aí a gente faz essa multiplicação de matriz aqui, a expressão do lado esquerdo fica menos... aqui faltou igual a 12, né? Que, fazendo as contas, fica R, né? É dada por menos 3x' menos y' igual a 12. Você vê que a constante não muda, muda só a parte do lado esquerdo da equação aí. E a gente pode aplicar o mesmo raciocínio a uma equação quadrática. Vamos olhar, por exemplo, para a equação 3x² mais 4y² igual a 1 no sistema x', y', ainda considerando a base do exemplo 2. Então, a primeira coisa que eu faço é escrever a equação, que é 3x² mais 4y² igual a 1, representada por uma forma, na forma matricial, para eu explicitar a matriz da forma quadrática, né? Então, esse xy aqui eu vou olhar como x transposto, porque ele é a linha, né? É o vetor xy observado, olhado como linha, portanto ele é o transposto do xy olhado como coluna. Então é xy transposta vezes m, a matriz da forma quadrática, vezes x, xy igual a 1. E a matriz é a matriz da forma quadrática. Então agora a gente vai fazer a substituição x igual a x' de novo, né? Porque a gente tem a equação nas coordenadas x e quer a equação nas coordenadas x'. Então a gente faz a substituição x igual a x'. Só que agora a gente precisa saber quem que é x transposta. X transposta é a x' transposta. E eu falo para vocês aí para mostrar para cá, no caso 2 por 2, que sempre vale, no caso 2 por 2, mas isso vale o seguinte, ó, que x, você pega a x transposta, na verdade a questão é a seguinte, ó, se você pega a transposta de um produto de A por B, produto de matrizes, isso aqui vai ser B transposta A transposta. O produto das transpostas só que é em ordem contrária. Então, x A x' transposta vai dar x' transposto A transposto. Tá? Aqui. Isso é só fazer uma continha, fácil de fazer, mas é necessário para a gente substituir lá na equação. Então, a equação que a gente tinha era x transposta vezes m vezes x igual a 1. Aí eu vou substituir o que eu obtive lá. X eu substituo por A x'. E x transposta por x' transposta A transposta. E aí essa equação aqui, ó, x transposta vezes m vezes x igual a 1, fica o x transposta virou x' vezes A transposta, o x virou A vezes x'. Então agora eu vou olhar para o produto de matrizes A transposta MA, está aqui, ó, A transposta MA. A transposta MA, eu faço a conta aqui e dá essa matriz que dá 7, 10, 10, 16. É o A transposta MA. Então, o que acontece aqui agora, nas coordenadas x', essa aqui é a matriz que representa a forma quadrática. Então,
7 é o coeficiente do x' ao quadrado, 16 é o coeficiente do y' ao quadrado, e a soma 10 mais 10 é o coeficiente do x' vezes y' igual a 1. Então, eu mudei a equação de coordenadas, né? Observei a equação no outro sistema de coordenadas. E essa é uma observação que eu faço sobre eixos de simetria que a gente já fez de novo, né? Os exemplos que a gente estudou até agora, eles são da forma ax² mais by² igual a constante. E tem os eixos x e y como eixos de simetria. A gente já discutiu. Se você pega um ponto, por exemplo, 1, 2, que faz parte da solução. Olha para essa equação aqui, 5x mais 3y, 5x² mais 3y² dá 17. O ponto 1, 2, ele é da solução, certo? Porque 5 vezes 1 mais 3 vezes 4 é 5 mais 12, que é 17. E aí, se você troca o sinal do 2, ou seja, se você reflete o P no eixo x, né? Se trocou o sinal do y, você obtém o ponto Q. Ele também vai fazer parte da solução da equação, porque o y está elevado ao quadrado. E a mesma coisa acontece quando você troca o sinal do 1. Fica menos 1, vai lá para o ponto T, que se refletiu em relação ao eixo y. O x também está ao quadrado, então esse ponto também faz parte da solução. Mas acontece que isso não é verdade para uma equação que tem o termo xy não nulo, né? O coeficiente do xy seja não nulo. Olha só, o 1 faz parte da solução dessa equação aqui, x ao quadrado mais 2xy mais 3y² igual a 6, porque 1 mais 2 mais 3 igual a 6. Mas o 1 menos 1 já não faz mais, porque esse 2xy troca de sinal e atrapalha a soma aqui, dá 6. Né? Então, nem o 1 menos 1 e nem o menos 1, 1 fazem parte da solução dessa equação. Então, os eixos x e y aqui não são eixos de simetria da solução desta equação. Por outro lado, a gente observa sim uma simetria nesse tipo de equação que tem o coeficiente do xy não nulo. A simetria em relação à origem. Se você olhar para... Se você trocar o sinal dos dois, né? Das duas coordenadas, do eixo x e do eixo y, observa que o menos 1 também faz parte da equação, porque quando você substitui x e y por menos 1, aqui não altera nada, nem aqui altera nada, e aqui não altera nada também. Na parte quadrática tudo bem, na parte x² y² tudo bem, na parte x vezes y é porque você trocou o sinal de ambos. Então o menos 1 continua a fazer parte da solução dessa equação, mas o menos 1 é a reflexão do ponto 1, na origem. Então, esse exemplo 7 aqui eu falo que tanto numa equação da forma x, 5x² mais 3y² igual a 17, que não tem o termo x vezes y, como numa que tem o termo x vezes y, né, que o coeficiente não é nulo, se você refletir o ponto na origem, mudar de sinal de ambas as coordenadas, o ponto vai continuar sendo se ele está na solução, ele vai continuar sendo na solução. Então, a origem é centro de simetria tanto de equações dessa forma, como equações dessa forma também. Então, isso é importante, porque se a gente conseguir calcular as direções de simetria desta equação, a origem, nós não vamos precisar mudar de origem. A origem já é centro de simetria. E aí, de exercícios, como eu também coloquei lá no Moodle, você considera para exercícios de 1 a 5 a base VW, dada por 3, 1, 2, menos 1, uma base que define coordenadas x', y', e a base usual B0, que define as coordenadas x, y. E aí faço perguntas, né? Qual a coordenada de um vetor PQ na base B, onde eu dou as coordenadas na base usual, né? Lembra que P na base B0, eu já escrevo P, eu omito o índice se for a base usual. E mesma coisa com vetor. E, bom, se tiver risco de confusão, a gente explicita o índice. Aí o 2, eu peço para calcular um ponto final do vetor tal, no sistema de coordenadas x', y'. Olha só, o exercício 3, peço para calcular a interseção de duas retas, ó, dada por equações R, 2x menos 5y igual a 7, e S dada pela equação 2x' menos 5y' igual a 7. Pede para calcular a interseção. Pede para mudar a equação de um círculo, né? Qual a equação do círculo do centro na origem, raio 4, no sistema usual de coordenadas? Esse é fácil.
e no sistema x', y'. E depois, pergunta qual que é a equação de uma curva x' ao quadrado mais y' ao quadrado igual a 4 no sistema usual. E pergunta, isso aí é um círculo? Né? Esse exercício 6 aqui é um exercício que já foi feito, mas ele pode ficar aí, a gente mais uma vez observar, na verdade eu dei exemplo. Enfim. Esse exercício 7 aqui é um exercício que você pode pensar nele, então eu já mudei lá no Moodle esse aí. Eu acho que é um bom raciocínio. Né? Ou seja, a gente fez, o que a gente fez aqui? O raciocínio de mudança de base, da base canônica para uma base qualquer. Então aqui x são as coordenadas na base canônica e x' são as coordenadas numa nova base. E é lá, eu estou perguntando quais são, se você tem B e C, duas bases quaisquer, independente se uma delas é a canônica ou não. Como que faz a relação de mudança de base de B para C? O 8 é um exercício bem legal, que você pega o sistema obtido de uma rotação. Então você tem os vetores I e J, e você obtém uma rotação de 30 graus dele, né? Então, o primeiro vetor da base, sei lá, tá por aqui, mantendo fixa a origem, e o segundo vetor da base por aqui assim, sei lá. Aí eu pergunto qual é a equação do eixo x nas coordenadas, nas novas coordenadas. É a equação de reta. Outra de equação de reta, né? Qual a equação da reta 8y menos 3x igual a 2 nas coordenadas dadas pela base x', y' dada pela base j menos i, onde i e j são os vetores da base canônica. Eu acho que o 10 também dá para fazer. Perguntar se os vetores... Olha só. Esses vetores são ortogonais? 3 menos 1, 1, 3. 3, 1, menos 1, 3, quer dizer. São ortogonais? Bom, ó, veja. Nas coordenadas dadas pela base... Nas coordenadas x', né? Considere a mudança de base onde x são as coordenadas usuais e x' dada por essa matriz de mudança de base aí. Os vetores cujas coordenadas no sistema x' são 3 e 1 e menos 1, 3 são ortogonais? Essa é a pergunta. O 11 sobre paralelismo. Eu acho que pode pensar também. Não tem problema nenhum pensar. Agora, o 12 também é um problema bom. Problema de rotação também, seja rotação de 45 graus no sentido positivo. E qual a equação da parábola? X² igual a 2y no sistema dado pela base menos RI menos RJ, onde I e J são vetores da base canônica. Olha só, essa aqui também é legal. Quando giramos uma hipérbole de 60 graus no sentido negativo, obtemos uma curva H. Qual é a equação de H? Essa equação eu estou perguntando, né? Esse é um bom exercício também. O 14 e o 15 eu acho que não precisa fazer agora, realmente. Tá bom? Então é isso aí, gente. Toda essa matéria aqui, esse estudo completa os capítulos 12 e 13, as sessões 12 e 13.